adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja amada do Senhor. Peço que você se coloque em pé juntamente comigo. E se você pode, abra sua Bíblia em Mateus 7. Mateus, capítulo 7. A partir do versículo 24. A palavra de Deus diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amém? O Senhor nos chama para que nós possamos edificar a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha. Essa rocha é Jesus Cristo nas nossas vidas. O que nós lemos aqui é que aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a provação, você vai estar fortalecido no Senhor, você vai estar edificado no Senhor, edificado na rocha que é Jesus Cristo. Amém? Nós que somos cristãos, nós que somos filhos de Deus, nós não podemos temer o vento forte, porque o vento forte vai fazer com que as folhas caiam, os frutos se renovem. Então nós não temos que temer o vento forte. Nós temos que entender que se nossa vida está edificada sobre a rocha que é Jesus, não existe nenhum problema, não existe nenhuma luta, não existe nenhuma dificuldade que pode abalar a nossa fé. Amém? Não existe nenhuma dificuldade que pode fazer com que a nossa vida seja frustrada, seja derrotada. Então se coloque na presença do Senhor como um servo, como um filho que dia após dia está edificando a sua vida sobre a rocha que é Jesus Cristo, ouvindo e praticando a palavra de Deus, ouvindo e praticando todos os princípios que Deus nos ensina através da sua santa palavra. Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos, levantar as suas mãos e começar a buscar ao Senhor em oração. Começar a buscar ao Senhor com sua voz diante da sua presença. Daqui a pouco vai acontecer o louvor, a adoração. Mas antes disso, coloque o seu coração, coloque a sua voz diante do altar de Deus em oração. E principalmente em gratidão por tudo quanto Ele tem feito na sua vida. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra se renova sobre as nossas vidas. Nós sabemos, Deus, que nós não precisamos temer o vento forte. Nós não precisamos temer qualquer situação que venha sobre as nossas vidas. Porque a cada dia escolhemos edificar a nossa vida na Tua palavra. Edificar a nossa vida nos princípios que Jesus nos deixou. Senhor, que o nosso coração seja depositado diante do altar, sem reservas, completamente rendido. Nós queremos estar diante de Ti, do início ao fim deste culto, que nós estejamos sensíveis à Tua voz,
que do início ao fim deste culto, o nosso coração esteja sempre pronto a ouvir e obedecer ao Senhor. Que do início ao fim deste culto, o nosso coração seja colocado como um sacrifício de louvor e de adoração a Ti. Pai, nós te pedimos perdão por todas as nossas falhas, pedimos perdão por todos os nossos erros, nos colocamos diante da Tua presença e dizemos: eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui como Teus filhos, eis-nos aqui para ser a semelhança de Jesus Cristo. Que em nome de Jesus caia por terra na nossa vida todo sentimento que contraria a palavra do Senhor. Que em nome de Jesus caia por terra na nossa vida todo pensamento que nos afasta da presença do Senhor. Que em nome de Jesus caia por terra toda e qualquer ação, atitude, palavras que nos afastem de Ti. Que estejamos, Senhor, livres para Te adorar, livres para Te engrandecer, porque somente Tu és o Deus das nossas vidas. Não existe nenhum outro além de Ti. Seja honrado, seja engrandecido, seja exaltado. Toma este culto para Ti, Senhor. Toma o louvor, toma a adoração. Que a palavra ministrada edifique a cada coração, e que cada pessoa que entrou aqui saia daqui diferente de como entrou, mais cheios de Ti, mais cheios da Tua presença, mais cheios da Tua glória, mais cheios da Tua palavra, que renova as suas vidas. Senhor, a Ti nós entregamos todo louvor, toda honra e toda a glória. Aleluia! Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia! Santo é o Teu nome, Jesus. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Declare: só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia! O véu que nos separava hoje não nos separa mais. Hoje nós somos livres para bendizer o nome do Senhor, levantar um clamor para o Rei dos Reis. Aleluia! Tu és santo, Senhor. Obrigado, Jesus. Vamos cantar todos juntos. Jesus, em Tua presença reunidos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos aqui, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada, a glória brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar
e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar. A igreja declara: só pra te e fazer. O nome dele é grande, o nome que está acima de todo nome. Aleluia. O louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia, aplauda o Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque sabemos que quando nos enchemos da Tua palavra, nós somos transformados. E é isso que nós iremos cantar neste momento. E eu quero declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, que te liberta, que te transforma, que te renova nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia! Vou me encher da Tua palavra, aleluia, Para avivar a minha fé. declare nessa noite. Eu quero ter na minha memória O quê? o que me dá alegria, esperança, ânimo e forças pra continuar. O que me dá alegria, esperança, ânimo e forças pra continuar. Vou me encher. Vou me encher da Tua palavra para avivar a minha fé. Eu quero ter na minha memória Profetiza. o que me dá alegria, esperança, ânimo e forças pra continuar. O que me dá alegria, esperança, ânimo e forças pra continuar. Sei que nada e ninguém vai me afastar de ti se eu buscar teu querer, diminuir pra que tu possas crescer. Tenho fome da Tua vontade, tenho sede da Tua verdade. Tenho fome da Tua vontade, quero viver pra Ti, só por Ti. Tenho fome da Tua vontade, tenho sede da Tua verdade. Tenho fome da Tua vontade, quero viver pra Ti, só por Ti, para Te adorar. Aleluia. Vou me encher da Tua palavra Você será satisfeito dessa noite? para avivar a minha fé. Eu quero ter na minha memória o que me dá alegria, esperança, ânimo e forças pra continuar. O que me dá alegria, esperança,
verdade. Tenho fome da tua vontade. Quero viver pra ti. Sabe que você pode declarar? Tenho fome da tua vontade. Declare. Tenho sede. Como filhos que clamam pelo Pai. Eu tô com fome, Pai. Você pode declarar nessa noite? Tenho fome. Tenho fome. Diga pra Ele. Você sairá daqui totalmente satisfeito nele. Eu quero viver pra ti, só por ti. Tenho fome da tua vontade. Tenho sede da tua verdade. Tenho fome da tua vontade. Quero viver pra ti, só por ti. Para te adorar. Quero viver pra ti, só por ti. Para te adorar. Quero viver pra ti, só por ti. Para te adorar. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quantos aqui estão sedentos pela glória de Deus? Sedentos pela unção que vem dos céus. E nós cremos que esta unção está aqui nessa noite. E que nós vamos ser tomados por esta unção. Você crê nisso? Amém. Aleluia, eu posso ouvir um amém? Você crê nisso? Amém. Aleluia. Oh, oh, Não vamos parar de te clamar, incansavelmente te buscar, até que o Senhor venha sobre nós. Quanto mais te temos, te queremos, arrebata os nossos corações, até que nada mais importe aqui. não vamos parar de te clamar, incansavelmente te buscar, até que o Senhor venha sobre nós. Quanto mais te temos, te queremos, arrebata os nossos corações, até que nada mais importe aqui. Como disse em Joel, Igreja, Senhor, estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Como um Pentecoste vai de novo, a igreja clama por teu fogo. Queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Nós vamos bater, 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 até a porta se abrir. Nós vamos clamar, 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 até a sua glória descer aqui. Nós vamos bater, 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 até a porta se abrir. Nós vamos clamar, 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 até a sua glória descer aqui. Oh, 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 oh. Como disse em Joel, igreja, Senhor, estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar
da tua glória. Como um Pentecoste vai de novo, a igreja clama por teu fogo. Queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória. Queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória. Queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória. Queremos transbordar da tua glória. Nós vamos bater, bater, bater até a porta se abrir. Declare. Nós vamos clamar, clamar, clamar. Mais uma vez. Nós vamos bater, bater, bater. Aleluia. Nós vamos clamar, clamar, clamar até a sua glória descer aqui. Nós vamos bater, bater, bater até a porta se abrir. Nós vamos clamar, clamar, clamar até a sua glória descer aqui. Uou, 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 uou. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos continuar nesse mover, porque quem já pisou no Santo dos Santos, oh, não existe outro lugar que nós queiramos estar a não ser diante do Senhor. Então feche os teus olhos onde você está. Feche os teus olhos e faça dessa canção o clamor do teu coração. Seja uma expressão, seja a resposta de Deus. Expresse ao Senhor através desse louvor. Cante para Ele nessa noite. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Queremos mais de ti, Senhor. Vem aquecer os nossos corações. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus.
no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar, clame nessa noite a glória de Deus. Quem já pisou, quem já no santo, cante mais uma vez, cante mais uma vez. Quem já no Santo dos Santos não sabe. Clame pela glória, clame pela glória, glória. Toda glória, Tu és santo, 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 santo. Pai, neste momento nós queremos te agradecer pela tua santa e doce presença neste lugar. Que a tua graça nos marque mais uma vez esta noite e que possamos sair daqui com uma palavra revelada em nosso espírito. Que caia por terra toda resistência, toda malignidade, todo ataque direto ou indireto do inimigo. E nós cremos, Senhor, que a tua unção que quebra, despedaça e destrói todo jugo se faz presente neste lugar. E todo o povo de Deus, salvo, remido, purificado, separado e santificado, diga comigo amém. Assim seja e assim será. Aplauda ao Senhor. Podemos assentar. Como é bom estar aqui com vocês. Nadir, você recebeu nossas flores? O seu filho amado te entregou? Parabéns, viu? A gente ama muito você. Estamos com saudade da Fabiana, da Fábia e de todas elas. Tá bom? Um beijo grande no coração de vocês todos. Alguém fez aniversário por esses dias? Ah, é verdade, o Juninho hoje. Parabéns, viu, querido? Deus te abençoe muito. Quem mais fez aniversário por esses dias? Tudo bem? O Estevão. Não? É para enganar mesmo, né? Alarme falso. Oi? A Manuzinha. Manuzinha. Ok. Amados, deixa eu pedir um favor muito grande a vocês. Quando nós nos reunimos neste ambiente, este ambiente tem que ser de total reverência.
E eu preciso do apoio de todos que servem no corpo. Até mesmo lá do estacionamento, até aqui envolvendo todos os ministérios e departamentos. Então é muito importante você não ter nenhuma conversa paralela, por exemplo, é hora de adoração, vamos adorar. Até o pessoal que está na equipe, não é? É hora de louvor, estamos lá também ligados. Celular, evitar, não é? Eu publiquei dia desses, eu não sei se vocês viram, na nossa página do Facebook, uma questão que hoje nós damos para as crianças, amanhã nós queremos tirar. Por quê? A gente dá o celular para ela se distrair, né? E elas vão aprender que esse lugar é um lugar onde não se tem reverência, é um lugar onde pode ver celular, pode ter outro tipo de atitude. Então, nós temos o Ministério Kids infantil para elas, para que elas possam se enturmar. Lá ministramos de acordo com a linguagem delas. Então, muitas vezes, por exemplo, dia desses vocês perceberam, eu estava aqui, depois de ter puxado um pouquinho a orelha de alguns, com uma certa dificuldade de conseguir me encontrar. Por quê? Porque eu acabei de dar uma recomendação e eu percebia que alguns irmãos ainda estavam desobedecendo à recomendação que eu, como pastor e líder da igreja, tinha acabado de dar. Então, eu gostaria que vocês tivessem esse temor no coração de vocês. É um ambiente que a gente precisa entender que estamos aqui travando uma guerra espiritual. Nós estamos aqui, amados, lutando, não contra a carne e nem contra o sangue, mas principados, potestades, espíritos enganadores, hostes espirituais da maldade. Então, nós precisamos estar assim, ligados com o céu, conectados com o céu, tá? Tem algumas pessoas que são novas, não sabem como funciona a coisa, então é importante eu dizer para vocês, nós neste espaço, nós vamos nos dedicar única e exclusivamente ao Deus vivo. Isso não é religiosidade, não é chatice, é algo que quando você compreende a importância, você vai viver algo que você não está desfrutando agora. Então, é importante você disciplinar a sua carne. Eu tenho que ficar aqui durante um determinado tempo, vou ficar, a gente precisa se desligar do celular. Por quê? Por conta dessa compulsão, muitos estão viciados, não conseguem ficar sem celular. Então, é importante você começar a se disciplinar. Eu até conversei com os nossos funcionários esta semana, eu disse, se vocês não aprenderem a se disciplinar, de manhã a gente recolhe todos os celulares, coloca num saquinho, desligado, na hora do almoço pode pegar o celular, e depois vocês, na saída, pode pegar. Devolve e pega depois. Por quê? O celular não pode estragar a tua comunhão com Deus. Senão, é só frequentar um lugar, estar na igreja. É algo que não vai trazer, assim, um peso da glória de Deus sobre a vida de vocês. Então, é importante isso, tá bom? E me ajudem, por favor, nesse sentido. Não precisa cortar ninguém, ser mal educado, chato, não é? Mas a gente precisa, assim, com muito amor, saber lidar com algumas situações. Eu vi na internet algo assim que me impressionou, porque imagina um camarada dentro da igreja com um celular ligado num site pornô. Imagina que situação. Então, aquilo, nós pastores devemos estar atentos a todos os movimentos que acontecem no espaço, não é? Que Deus nos deu para prestarmos o culto. Então, não dá para fazer de qualquer jeito. Você imagina Jesus, diz a Bíblia, que Jesus não aceitava que ninguém andasse com um vaso sobre a cabeça na hora do culto. Ele não aceitava. Era algo que irritava profundamente Jesus. Ele se revoltava. Por quê? Era uma falta de reverência. Olha só, eu tenho um amigo pastor
que ele estava namorando um determinado ministério, para pensar se ia para lá ou não. Só que, num evento, a turma começou a se movimentar na hora do culto, carregar bolo, arrumar toalha, ajeitar a mesa, pegar refrigerante. Então, o espírito daquela reunião foi quebrado por conta do quê? Da falta de organização. Então, ele me confidenciou isso, ele disse, olha, por falta de organização, de reverência daquela igreja, eu não quis mais ser daquele ministério. Então, é muito importante a gente, na hora do louvor, na hora da adoração, vamos fechar os olhos, vamos levantar as mãos, vamos aprender a letra, por isso que ela é colocada no telão. Abra o seu coração na hora da oração, aprenda a falar com Deus, porque Deus, ele responde ao clamor, à súplica, ao pedido do seu povo. É muito importante isso para todos nós. Então, eu gostaria assim de pedir com muita humildade a vocês, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, para que vocês entendessem que aquilo que vocês precisam receber de Deus não vem de qualquer jeito, vem quando vocês têm temor no coração. Fala assim, eu entendi agora. Não é? Por exemplo, você chega na igreja, você faz o seu check-in, que é o seu registro de chegada para divulgar a igreja e divulgar o evangelho. Depois você pode compartilhar o culto, você pode deixar lá curtir, você pode deixar o seu comentário. Se não no dia do culto, você pode fazer isso após o culto ou posteriormente, num horário que você de repente estiver assistindo. Isso é importante. Nos ajudar a divulgar o evangelho de uma forma tão simples, com um simples toque na tela, você compartilha com os seus amigos, os seguidores do Facebook, tá bom? Nós temos também o nosso grupo no YouTube, no nosso canal, no YouTube. É importante você também dar o seu like, tocar no sininho para receber todas as notificações em tempo real, saber o que está acontecendo, ficar antenado nas novidades. E também você deixar o seu comentário lá e o seu like, tá certo? Então é importante, amém? Vocês continuam me amando? Eu também amo muito vocês, tá bom? Mas a gente precisa compreender como que a coisa flui. Por exemplo, quando eu vou ministrar, o Espírito Santo está se manifestando, eu digo, gente, evita andar. Por quê? Não é hora nem de andar, nem de correr, nem de brincar, nem de contar piada, nem de ficar provocando quem está do seu lado. É uma hora ali onde todos nós devemos estar focados em ver aquela manifestação de Deus acontecendo. Então, eu preciso unir a minha fé, a tua fé, e nós unimos a nossa fé, e cremos que Deus vai tocar naquela pessoa, vai fazer aquela obra linda. Então, é isso que é importante. Amém? Então, é isso que é legal, não é? Acredito que já dei as recomendações. Está aqui os nossos queridos amigos, irmãos e companheiros de caminhada do Rema. Olha a camiseta do Rema, hein? Coisa linda, né? Pastor querido, quer dar uma palavra? Venha, suba os dois aqui. Quer ficar de folga hoje, né? Tá certo. Olha, começo do ano, não é? Começa aí, né? Mais uma etapa, e a gente precisa estar falando aí do Rema, não é? Que é um instituto bíblico, um dos mais renomados do mundo. Estamos em quantos países? 50 países. Eu vou deixar você falar, não é? Ganhou o cachê hoje para falar, amém, não é? Graça e paz, igreja. Meu nome é Williams. Eu sou lá do Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, daqui em Atibaia. Foi criado pelo ministro Kenneth Reagan nos Estados Unidos, na cidade de Tulsa. E o Rema é um treinamento para crescimento espiritual. Lá você vai aprender Cristo é aquele que cura, você vai aprender a oração que prevalece. Eu gosto de falar de oração que prevalece, porque eu tive uma experiência muito forte com essa matéria. E eu vivi o sobrenatural de Deus. Eu
tinha o desejo do coração de ir para Paraíba, onde é a nossa sede, onde é a sede do Rema, e eu não tinha condições naquela época de ir. E eu orei a Deus e falei, Senhor, eu não tenho condições de ir, e eu gostaria de estar lá, que é um evento de jovens que ia ter na Paraíba. E eu aprendi na matéria oração que prevalece, que você ora e depois você vai regando com as suas graças até você receber. E em pouco tempo, o Senhor falou comigo e eu fui para Paraíba com R$40 daqui para lá. E eu fiquei 15 dias numa estadia lá e eu participei daquele evento e foi sobrenatural na minha vida. Quando eu voltei de lá, eu tinha um Prisma e eu falei, Senhor, eu quero trocar de carro, preciso de um carro melhor, mas eu não tenho dinheiro para comprar e não tenho dinheiro para manter. Acho que demorou 20 dias, eu recebi uma proposta e comprei um Civic. E não parou por aí, eu fui aprendendo a exercer essa fé. No final desse mesmo ano, eu estava com uma dívida, devia, se não me engano, acho que R$3.000, precisava do dinheiro. Eu falava, Senhor, eu voltei a orar do jeito que eu tinha aprendido ali. E eu recebi uma oferta de R$5.000, cobriu todas as despesas, ainda ficou sobrando ali. Ou seja, é um Deus do sobrenatural. Então, no Rema, você faz as aulas e no mesmo tempo você exercita aquilo que você está aprendendo. E para o ministério, para ajudar o pastor Alberto aqui, com certeza você vai fazer, você vai crescer no ministério, você vai aprender a exercer aquilo que você é, o que você pode, o que você tem em Cristo Jesus. Se você estiver interessado, nos procure, a gente está aqui, as matrículas do Rema, elas já estão abertas para o ano de 2023, começa no mês de março, e você também pode viver o seu sobrenatural em 2023, amém? Amém. Está bem treinado, né? Simples, direto, objetivo, é ou não é? Está bem, né? E tem outras matérias, a autoridade do crente, que é muito forte, né? Tem o nome de Jesus ou não? Só tem o livro, né, do Kent Hagin, né? Ah, é? É a mesma matéria. O nome de Jesus é a autoridade. Que matéria tem mais? Fundamento da fé, realidade. Fundamento da fé é muito importante. Justiça de Deus, caráter de Deus. Uma das matérias que pegam muito é submissão à autoridade. Porque as pessoas não querem se submeter. Não submeter. É verdade. Sabe que teve gente que desistiu porque não queria submeter? Porque o primeiro nível é submeter a homens. Se você não submete ao seu pai, o seu patrão, ao seu líder, ao seu pastor, você não vai submeter a palavra. Primeiro nível, a homens. Depois a palavra. Depois o terceiro nível, que é submissão ao Espírito Se eu não Santo me de Deus. submeto ao homem ao qual eu vejo, eu não posso me submeter a Deus ao qual eu não vejo. Né? Exatamente. Então, são matérias que vai trazer esse crescimento espiritual. Unção. Manifestação do Espírito. Né? Então, são matérias que trazem esse crescimento. Por isso que estão em 50 países e tem transformado vidas. Verdade. Posso contar meu testemunho rapidinho? Claro. Como o Rema mudou a minha vida. Minha esposa não estava fazendo. Depois do Rema, escola de ministro. E ela estava grávida e teve um descolamento. E tinha uma médica lá, falou assim, você tem que ir para o hospital. Nós estávamos em Pinheiros, tínhamos que ir para Guarulhos, que é onde que ela fazia pré-natal, né? Só que era 8 de dezembro, era feriado em Guarulhos, e o ultrassom não funcionava. Chegamos lá, o médico olhou e falou assim, ouviu falar, a criança não está batendo o coração. Vem segunda-feira para fazer os procedimentos. O que ele quis dizer, não tem mais jeito. Ela falou assim, eu não aceito essa situação. Eu estava no berçário olhando e orando. Nós fomos para outro hospital, falou assim, não importa o que os médicos falaram, nós iremos ficar com a tua palavra. E fomos para outro hospital, e lá tiveram ultrassom, e o médico me chamou e falou, ó, o seu bebê, batia, parecia uma metralhadora. Então, eu tenho uma coisa para dizer para você. Existem duas verdades, a verdade natural e a sobrenatural. Agora, com qual você vai ficar? A fé não nega a montanha, a fé remove a montanha, a fé não nega a circunstância, ela remove a circunstância. Então, isso que mudou na minha vida, no Rema. Hoje, a minha filha vai fazer 14 anos. Mas se nós tivéssemos desistido, aceitado a palavra do homem, nós não teríamos isso. Então, o Rema mudou a minha vida nisso. Amém? Glória a Deus. Aí pode procurar os irmãos ali. Pode dar para ele. Obrigado, viu? Deus abençoe. E obrigado pelo livro, viu? Eu ganhei um livro da outra vez. O bom desses irmãos é que a gente fala assim, eles já captam a mensagem. Eu só elogiei a camiseta, o irmão já pensou assim, puxa, podia ter uma camiseta desse pastor. Deus abençoe muito, viu? A gente ama muito vocês.
viu? Eu tenho um respeito muito grande, não é? Pelo centro de treinamento Rema. Até o pastor que nos treinou no começo do ministério, ele fez o Rema lá na África do Sul. E ele tinha a maior igreja da Europa. Então é aquilo, é o lugar onde se afia o machado, né, pastor? É pastor, né? Então, tá bom. O Williams é pastor também ou não? É mesmo, oh, aleluia. Glória a Deus. Amém. Ó, primeiro faz o Rema, depois a escola de ministérios. Ministro. Legal, legal. Lá tem aquele anelzão bonito também. Ok, vamos abrir a Bíblia comigo em 1 de Samuel, capítulo 16. A gente tem um suporte lá hoje. Deus abençoe. Tudo bem contigo? Deus abençoe, viu? Obrigado pela dedicação, pelo carinho, pela paciência. Deus abençoe muito vocês todos lá. É Renan, né? O Renan é lá da Vida Triunfante, né? Hoje veio triunfar um pouco aqui com a gente, né? Nos dando esse apoio técnico aí. No ensaio, esteve ontem aqui também. Legal, Deus abençoe. 1 de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1. Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu o escolhi, um dos filhos dele, para ser rei. Até aí. Obrigado. Tem algo interessante no começo desse texto e que eu quero compartilhar com você. Eu acho que está com um zumbidinho aqui, deve ser algum canal que a gente precisa desligar. Começou agorinha, estava sem. É uma cigarra. Aí. Marca aí onde está esse espírito ruim. Ai, meu Deus do céu. É interessante que existia uma aliança muito forte entre será que é lá fora ou aqui? Hã? É cigarra? Tá bom. Coitado, eu fico procurando lá, desesperado. Como é que, de onde vão tirar isso, meu Deus? É aqui mesmo, né? Deixa eu ver. Eu acho que é lá. Mas enfim, amados, existia uma aliança muito forte entre Samuel e Saul. A palavra fala a respeito do relacionamento estreito que eles tinham e da expectativa que Saul criou por conta da unção deste homem chamado, que Samuel criou por conta desse homem chamado Saul, se tornou o primeiro rei de Israel. Mas acontece que ele cobiçava o trono, e quando ele assume o trono, ele deixa de ser aquele Saul que o Senhor permitiu que subisse e se assentasse ao trono. Agora que ele tinha o séquito na mão, a coroa sobre a cabeça, a capa sobre os ombros, agora que ele tinha um povo debaixo da sua autoridade, ele começa a se revelar o que não tinha acontecido anteriormente. Aqui eu quero fazer abrir aspas, ou parênteses,
para que a gente possa entender. Antes de receber algo de Deus, muitas vezes você é um. Depois que você recebe algo da parte de Deus, você muda. E isso é muito sério. Isso custou a posição como rei de Saul. Então, o que ele fez foi algo assim muito grave diante dos olhos de Deus, porque ele desobedeceu ordens expressas. E aqui você tem que prestar atenção no que eu vou falar de novo. O Senhor, Ele fala com você. Você acha que Ele não fala. Ele fala. E fala de diversas formas. Quando a Bíblia diz aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, significa que você tem que desacelerar um pouco. Porque se você continuar nesta pegada e viver de cabeça quente, nervoso, irritado, atribulado, angustiado, revoltado, deprimido, você não vai conhecer Deus de verdade. E eu sei que é uma tentação muito grande. Tudo aquilo que acontece à nossa volta tem o propósito de nos tirar do centro da vontade perfeita de Deus. O diabo, ele não quer que você tenha comunhão com Deus, com o Pai. E ele vai fazer de tudo, usando de muitos artifícios, para que você possa ser atacado nas tuas emoções e sentimentos, para que você perca o controle, o equilíbrio, o domínio próprio. E muitas vezes, não é a palavra que te conduz, que te dirige, que te guia, que te governa, mas aquilo que o inimigo quer te mostrar. Então tira os olhos daquilo que o inimigo quer te mostrar e coloca os olhos na palavra encarnada, no verbo que se fez carne, em Jesus. No princípio fez o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João 1. Então é importante que você compreenda alguns princípios para a sua fé funcionar, porque caso contrário, você vai ter uma vida meramente religiosa. Tiago 1,22 diz que não devemos ser apenas espectadores, ouvintes, mas nós devemos ser praticantes. O Evangelho, ele tem um peso de glória muito grande na nossa vida. Ou seja, fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Fé vem por ouvir e ouvir a Deus através da sua palavra. A Bíblia é aberta, é a boca de Deus falando com você. Então você precisa compreender como Deus fala, e você precisa discernir o que Ele quer de você, porque o segredo da nossa vida abençoada está em aprender a ouvir a Deus. Há pouco, ouvimos aqui os irmãos do Rema, contando cada um o seu testemunho, algo que foi muito impactante na vida deles, e que marcou. Por quê? Até então, muitas vezes nós conhecemos Deus de apenas ouvir falar, mas agora eu vou te conhecer de contigo andar. Muitas vezes você conhece Deus na teoria, e Deus não é só catecismo. Você precisa conhecer Deus na prática. Eu imagino só o pastor, quando ele ouve aquela notícia, junto da sua mulher, a respeito da sua criancinha tão desejada, de repente, aquele sonho é frustrado naquele momento, por conta de um diagnóstico. E nós sabemos que os médicos são de Deus, que Deus usa os médicos. Mas chega uma determinada hora que os médicos, eles não vão poder fazer mais do que aquilo que aprenderam na faculdade, na universidade
ou com a experiência deles. Chega uma hora que nós temos que recorrer ao manual do fabricante. Chega uma hora que nós temos que recorrer ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Porque nós precisamos de um milagre. E na sua grande maioria, milagre é aquilo que para nós é impossível. Nós vivemos o natural, mas o sobrenatural pertence a Deus. Então imagina só, quando você constrói a tua fé em Deus, e é algo extremamente simples. Se lembram de Naamã? Naamã, você vai se banhar, mergulha 7 vezes e vai ser curado. Ele esperava ser recebido com pompa e glória, porque ele não era qualquer pessoa, ele foi recomendado pelo rei. Ele foi com uma comitiva que impressionava. Ele levou tesouros, joias, ouro, prata, tecido. Ele foi para impressionar a homens, mas Deus não se impressiona. E glória a Deus pela vida do profeta, que não se deixava impressionar, porque ele conhecia a Deus. Ele nem sai para receber aquele homem para não ser tentado. Mas Geazi, ele fica impressionado, ele foi tentado, ele cai e ele recebe como maldição a doença que estava sobre Naamã. O seu ministério se perde. Aquilo que Deus tinha como propósito para ele acaba, porque não vigiou. Então nós precisamos construir uma fé poderosa em Deus. A tua fé, ela precisa ser operante, ela precisa ser eficaz, ela precisa ser eficiente. E você precisa ter estas experiências com Deus. Então note o que eu falei. Nós chegamos aqui e nós oramos e pedimos algo a Deus. Deus nos dá. Antes, nós temos um coração humilde. Depois que recebemos, nós nos tornamos arrogantes, prepotentes, soberbos, orgulhosos, vaidosos. E outra coisa que nós já aprendemos: você precisa ouvir a voz de Deus e discernir a voz de Deus. Então Deus fala. O que Ele fala vem do Espírito e é traduzido, interpretado pela sua mente, na sua língua português. Muitas vezes é apenas uma impressão forte. Muitas vezes você tem um discernimento. Muitas vezes a orientação é muito clara, mas nós precisamos nos treinar no Espírito. Então olha só, quando alguém que foi chamado por Deus para fazer algo glorioso, o primeiro rei de Israel, antes tínhamos os juízes. Agora se estabelece um novo tempo, o tempo da monarquia, por conta dos reis. Os homens diziam: todos têm um rei para governar sobre eles, nós queremos um rei para governar sobre nós. Ou seja, só Deus não bastava. Cuidado com aquilo que você quer trazer para a tua vida, e coisas que vão governar a sua vida, controlar a tua vida, dirigir a tua vida e te roubar de Deus. Então note, nós temos 2 versículos surpreendentes aqui na Bíblia. Porque Deus chega para Samuel e diz assim: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Porque ele se apiedava
O coração dele apertava, ele ficava muito chateado, aborrecido. Ele não queria, como profeta, estabelecer aquela sentença que ele estabeleceu, mas ele precisou estabelecer, porque chega um determinado momento, por mais que a gente goste da pessoa, Deus nos manda estabelecer uma palavra dura. Quando ele agarra o profeta pela sua roupa e diz: faça o sacrifício, porque se você não fizer este sacrifício, o povo vai entender que Deus não esteve conosco nesta vitória, e que esta vitória não foi consagrada ao Senhor. Ele rasga, sem querer, mas ele agarrou com força, rasgou a roupa do profeta. Aí o profeta disse: do mesmo jeito que você rasgou minha roupa, o seu reino será rasgado de ti. O Senhor vai colocar alguém melhor do que tu para governar Israel, para se assentar naquele trono. Nós precisamos entender. Aqui o profeta estava andando por sentimentos. Então ele sofreu quando Saul sofre toda a perseguição, todo o ataque, todo o levante, e ele começa a pagar um preço alto pela sua desobediência. Note, quando nós quebramos um princípio, o princípio nos quebra. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos sofrer o dano e o prejuízo por quebrar um princípio de Deus. Nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor. Nós estamos aqui porque Ele nos escolheu entre tantos, nos chamou, nos separou, nos elegeu, nos ungiu. A palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Imagina só que você foi contado talvez entre esta minoria. Mas pouco para Deus é muito. E muitas vezes não entendemos isso. Eu penso o seguinte, que o céu não vai perder para o inferno. Eu creio que vai ter mais gente salva, remida, lavada pelo sangue de Jesus, salva no céu, do que os condenados no inferno. Há quem diga e fala: não, mas o inferno tem porta larga, a igreja porta estreita, não é todo mundo que vai entrar, não. Nós estamos falando de fazer concessões, e nem de negociar princípios e valores. Mas eu creio que o avivamento do Senhor vai ser poderoso, muito maior do que foi na época dos antigos avivalistas. Nós cremos que vamos ver um avivamento muito maior do que na época de Spurgeon, Finney, Edwards e tantos outros. Deus vai se mover de uma forma poderosa, mas Ele está preparando o caráter da igreja. Enquanto a igreja espera receber alguma coisa como gratificação, prêmio, recompensa, alguma coisa básica, alguma coisa trivial, alguma coisa terrena, nós nos esquecemos daquilo que é muito maior, melhor e superior. Quantos aqui estão querendo realmente agradar o coração de Deus neste tempo profético? Quantos aqui estão querendo realmente poder do alto, para que a sua vida seja transformada, para que a partir disso outras vidas sejam impactadas com a mensagem do Evangelho? A maior parte das igrejas estão vendendo uma ilusão, onde as pessoas estão correndo atrás de Deus como mercador para receber um bem material, que na verdade é um prêmio para distração, porque é assim que o diabo trabalha. O púlpito não pode ser um balcão de negócios, a palavra não pode ser um produto, e o crente não pode ser o público consumidor. Nós não estamos aqui, meus queridos,
amadas irmãs, para só pedirmos alguma coisa para Deus, terrena, passageira, temporã, momentânea. Quando nós andamos com Deus, Deus se adianta às nossas necessidades. A Bíblia diz que antes mesmo de pedirmos, antes de abrirmos a nossa boca, Ele sabe o que vamos pedir. E se Ele sabe que vamos pedir, Ele quer ouvir o nosso pedido, e não é pecado pedir. O pecado existe quando nós damos muito mais valor às coisas deste mundo do que às coisas de Deus. Hoje, a pessoa ela pode ser próspera, rica e abundante, e parece que está tudo certo. Só que ela não se preocupa com o propósito de Deus, com o seu chamado, com o desígnio, com aquilo que Deus tem para a vida dela, neste tempo. Sabe por que você mora nesta cidade? Sabe por que você está aqui nesta cidade? Porque Deus quer te usar aqui. Sabe por que você nasceu nesta família, que muitas vezes você não compreende, de convívio difícil, de tantas crises? É porque você ali vai fazer a diferença. Quando a Bíblia nos chama para ser o sal da terra, sabe o que significa ser sal? Temperar, dar gosto, fazer a diferença. E o diabo te prende aí nas mazelas da vida, nas crises familiares, nas brigas, nas discussões e tantas outras coisas que realmente nos impactam de maneira negativa. Agora, quando nós permitimos, Deus, que a Tua palavra possa governar a minha vida, que o Teu Espírito possa me dirigir em caminhos tortuosos, é verdade, me dê sabedoria para enfrentar cada situação, me capacita com o Teu poder para vencer, porque quero te devolver todo louvor, toda honra e toda glória. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. E muitas vezes nós somos bons em pedir e péssimos para agradecer. E nós precisamos, todos os dias, dedicar um tempo de gratidão a Deus. Você precisa estar ligado com Ele, para poder agradecer por tudo que Ele tem feito na tua vida. Coisas grandes, coisas pequenas. Para Deus não existe diferença do grande e do pequeno. Porque bênção para Deus é bênção. Milagre para Deus é milagre. Só que nós muitas vezes olhamos para Deus na ótica da nossa limitação. Então, se a minha fé é pequena, eu vou olhar para um Deus que é pequeno. E não vou receber nada por conta da pequenez deste Deus que eu sirvo, que não é o Deus verdadeiro. Então, isso precisa cair por terra. Eu preciso entender o que eu estou fazendo aqui. Você está sendo treinado. A palavra nos ensina em Efésios capítulo 4, que nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados. Tanto o apóstolo, como o profeta, evangelista, pastor e mestre, eles vão aperfeiçoar os santos. Vocês estão aqui para serem aperfeiçoados. E tem santo, tem crente que não quer ser aperfeiçoado e precisa ser aperfeiçoado, onde você morre para você e vive para Deus. Porque é assim que Deus trabalha. Para Deus te promover, Ele tem que te abater primeiro. Para você subir, você tem que descer primeiro. Para você ganhar, você precisa perder primeiro. E Deus começa a trabalhar com tudo aquilo que não é confortável para nós. Deus nos tira da zona de conforto, até um ponto onde você compreende: eu tenho morrido para mim mesmo. Porque se você não morrer para você mesmo,
você não vai reinar em vida. Quando você começar a desfrutar daquilo que Deus tem preparado para você, você vai perder. Porque o diabo pode tirar de você, se você não tiver convicção plena, total e absoluta, do tipo de crente que você é. Qual tua estirpe. Você precisa ter consciência disso. Porque senão hoje você está bem, amanhã está mal. Hoje você está de pé, amanhã você está prostrado. Hoje você está cheio de fé, amanhã você está revoltado com tudo. Então nós devemos dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Você precisa compreender que para nós que andamos por fé e não por vista, não tem tempo ruim. Então vamos compreender o que aconteceu aqui na história de Saul, de Samuel e de Davi. Ele andava tanto por esse lado emocional que Deus precisou falar para ele: olha, Samuel, você vai ungir o futuro rei de Israel, mas você não vai olhar para a aparência dele. Por quê? Porque Saul tinha aparência. A Bíblia disse que ele era muito formoso. Aonde ele entrava, tinha movimento. Não tinha movimento, tudo parava. Todo mundo queria tirar uma selfie com o Saul. Ele tinha porte. Ele era adestrado para a guerra. Valente. Você não vai olhar para a aparência, porque o homem olha para a aparência, e Deus olha para o coração. E o que eu estou procurando é coração. Quer dizer o seguinte: Saul não tinha coração, ele perdeu o coração. Ele chegou até num determinado momento ser usado poderosamente pelo Espírito Santo como profeta. As pessoas viram que Deus era com ele. Mas tudo aquilo que Deus foi trabalhando se perdeu em pouco tempo. Preste atenção. Tudo aquilo que Deus construiu em você até agora não pode se perder. Porque tem gente aqui que pode se desviar, se afastar a qualquer momento. Tem gente aqui que está sendo levado por conta de amizades, influências, de volta para o mundo, para frequentar os mesmos lugares que frequentava. E fazer as mesmas coisas, ou piores ainda, do que fazia. E é o que diz a Bíblia. Que saindo um demônio, vem mais 7. E a situação da pessoa se torna pior do que antes. Quando a Bíblia fala que o Espírito vem e encontra a casa vazia, arrumada, decorada, sabe o que significa vazia? Tem um monte de coisa ali para disfarçar, para desviar a atenção, mas está faltando o quê? O Espírito Santo. A casa está vazia. Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai servir a Deus, mesmo em tempos difíceis. Você vai entrar na fornalha e vai estar andando lá dentro, mas o quarto homem vai estar ali com você. Então você precisa ter esta compreensão. Porque parece que tudo vai te abater, tudo vai te destruir, e você precisa de algo para anestesiar sua alma. Aí você volta ao vício, você volta aos psicotrópicos,
aos remédios tarja preta. Não estou falando contra tratamento, nem contra médico, nem contra a área da saúde. Eu estou falando que depois de ter experimentado um tempo de graça, de libertação, de vitória, de cura, você volta de repente a estaca zero, fim da fila, onde tem que começar tudo de novo. E aqueles espíritos entram e começam a tribular, começam a aterrorizar. Só para você saber, Saul ficou perturbado, endemoniado. Imagina só que tinha que chamar Davi para ele tocar harpa, tocar um louvor, para que aqueles demônios que estavam agindo na vida do rei fossem embora. Imagina só que ele foi numa sessão espírita depois que morreu o profeta Samuel. Ele foi procurar a pitonisa de Endor para poder falar com Samuel. Aí um espírito se apresenta e diz a Bíblia: e entendendo Saul que era Samuel, ou seja, nós temos compreensão dentro da palavra, que Hebreus nos ensina que o homem está determinado, 9:27, Hebreus 9:27, o homem está determinado a nascer e morrer uma só vez e depois segue para o juízo. Não tem esse negócio de vem, vai e vem, e nem que fica perambulando sobre a face da terra. Então, meus queridos, nós precisamos entender isso. Não era Saul, ou melhor, Samuel. Não era Samuel. Então imagina como a vida daquele homem, de repente do céu se transformou no inferno. E tem gente que começa e diz: pastor, comecei a caminhar com Cristo, minha vida está muito boa, está tudo dando certo, as coisas estão se ajeitando, estamos vivendo bem em casa, a paz reina, vivemos debaixo da harmonia que não tínhamos há muito tempo, estamos colocando as contas em ordem, saindo das dívidas, estamos prosperando, Deus tem nos curado, Deus tem nos despertado para um novo tempo, e de repente a pessoa começa a se distanciar, ela começa a se esfriar, ela para de vir nos cultos, ela para de ler a Bíblia, ela para de orar, ela não entrega mais o seu dízimo e a sua oferta com regularidade. Ou seja, aquela semente que você planta hoje vai ser para uma colheita futura. E se você não planta, vai chegar uma hora que você não vai ter colheita. E você vai orar, e você vai pedir, e você vai clamar, e você vai suplicar, e não vai ter colheita se não for pela misericórdia de Deus. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos que Deus muitas vezes entregou o seu povo para um tempo de tribulação de 3 anos e meio, onde eles seriam tratados, um tempo de 7 anos, e por aí vai. Tem gente que chega e pede oração, e a gente vê que aquela situação não é revogada. Deus pode revogar pela misericórdia? Claro. Mas nós vemos que por conta do coração daquela pessoa, aquilo não é revogado. Olha, se tem uma coisa que Deus conhece, é o nosso coração. E Ele sabe o que queremos. Ele conhece o nosso futuro. Ele sabe se vamos continuar caminhando com Ele ou não. Olha só, tem situações que a gente não entende. Mas eu me lembro, em 30 anos de ministérios, de algumas situações. Por exemplo, de uma pessoa que morreu. Ela se conserta com Jesus, e não demora muito tempo, ela é recolhida. E eu penso: Deus, eu sei por que isso aconteceu. Porque se ela não tivesse sido recolhida, talvez ela se desviasse e nunca mais voltasse para os caminhos do Senhor. Morreu prematuramente. Quando nós falamos do assunto morte, realmente é muito delicado. Uns vivem mais, outros menos.
Parece que temos uma data de validade. O que importa é que você viveu, cumpriu o seu propósito e deixou o seu legado. Você precisa deixar a sua marca, porque se você não deixar a sua marca, você vai deixar o seu rastro. Tem gente que deixa o seu rastro de perdição, de destruição, de assolação. E nós precisamos compreender o quanto isso é importante na nossa vida. Então Deus te traz aqui para fazer alguma coisa, primeiro em você e depois através de você. Então note, agora então ele vai para a casa de um homem chamado Jessé. E ele chama os filhos de Jessé. E ele está com um chifre cheio de óleo, de azeite, para poder ungir o futuro rei de Israel. Aí, ele diz para Jessé: não é nenhum destes homens, destes rapazes. Por acaso tem algum outro que não está aqui? E ele falou do nome de Davi, porque Davi era um filho fora do casamento. Davi era um filho bastardo. Aonde ele estava, no lugar de menos prestígio, menos destaque. Tanto é que ele não era reconhecido como filho. Os filhos foram chamados e perfilados para o profeta examinar. Mas Davi não foi chamado. Davi era o excluído da família. Davi era aquele que foi descartado. Davi era aquele rotulado, aquele que tinha um estigma, aquele que os irmãos não gostavam, aquele que não tinha um convívio saudável, salutar com seus irmãos. Davi, ele vivia mal na casa onde ele morava, não por conta das condições, mas por conta do relacionamento. Então Davi, ele foi de todos os jeitos atacado pelo diabo, para que o diabo o marcasse negativamente. Mas o diabo foi envergonhado, sabe por quê? Porque Davi, na sua simplicidade, estava lá no pasto, orando a Deus praticamente o tempo todo. Davi estava louvando a Deus. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Salmos é um livro de cânticos. E ele era um compositor, ele era um poeta. E ali está registrado as músicas que o Espírito Santo dava a Davi. Então imagine você que Davi, ele está lá, escondido no meio do mato, na pastagem, entre as malhadas. E Deus conhecia quem era Davi. Se você ter este coração, de ser uma pessoa que se separa, que não se contamina com o mundo, e que vai desenvolver uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra, uma vida de busca, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai te encontrar aonde quer que você esteja, e o Senhor vai mudar a tua realidade, seja ela qual for. Então imagina só, não vamos nos assentar para comer, não vamos banquetear, enquanto este rapaz, este jovem não chegar. E de repente entra aquele rapaz sem expressão, franzininho, cabelo cor de fogo, sardas na cara, talvez sujo e suado pelo trabalho, mas sorridente. A palavra diz que ele era delicado. A Bíblia fala que ele era uma pessoa que tinha carisma. Na hora que Samuel olha para ele, ele tem já uma confirmação no coração, é ele. E naquele momento, ele é honrado entre a sua família, no meio da sua família. Porque até então ele foi marcado, até então ele foi ferido, até então ele foi ultrajado, até então ele foi desprezado.
Mas agora Deus vem com honra. Por quê? Porque ele encontrou Deus na onde ele andava. No campo, no mato, na pastagem, atrás das malhadas. Sabia que Deus pode te encontrar atrás daquele torno? Deus pode te encontrar atrás daquela mesa de projetos. Deus pode te encontrar dentro daquela cozinha onde você trabalha. Deus pode te encontrar fazendo aquela limpeza na empresa, com o rodo e pano na mão. Deus pode te encontrar nesse período que você está passando, talvez sem emprego, dizendo: Senhor, abre uma porta para mim. Deus, Ele pode mudar a tua sorte hoje. Deus pode estabelecer um novo tempo profético hoje. Deus pode mudar tudo nesta noite. Só depende de você. Você dizer: Deus, do mesmo jeito que o Senhor encontrou Davi, me encontra hoje. Eu preciso que o Senhor me encontre agora. Deus, eu talvez talvez eu esteja com o coração como Davi estava, ou vivenciando aquilo que Davi vivenciava, porque aquilo que o diabo tentava fazer não entrou no coração de Davi, por isso que ele era nobre. Sabe, quando você se torna raivoso, ira repentina, temperamental, melindroso, sensível, hipersensível, vingativo, que não perdoa, sabe o que significa? Que o diabo conseguiu espaço na tua vida, o diabo conseguiu espaço no teu coração, e quando isso acontece, você vai se distanciar do propósito de Deus. Então você precisa trabalhar no teu coração para viver uma outra realidade, porque quando você começa a trabalhar o teu coração, tudo vai ser diferente. A vontade de Deus vai se cumprir na tua vida. Então imagina só, Davi é ungido rei de Israel. Só que depois ele tem que voltar para o campo. Ele tem que voltar a cuidar das ovelhas. Ele tem que voltar à mesma vida. Mas não era mais a mesma, sabe por quê? Porque ele recebeu algo profético. E quando você recebe algo profético, você talvez não entenda num primeiro momento, mas precisa discernir. Hoje eu estou aqui e preciso ser o melhor pastor de ovelhas que eu possa ser, porque eu acredito que até isso Deus viu em Davi. Ele fazia o que fazia com excelência, e isso te promove quando você faz algo com excelência. Por isso que a palavra diz: não faça para homens, faça como se fosse para Deus. Porque quando você faz para homens, você quer elogio, você quer recompensa, você quer prêmio, você quer aplauso. Então você tem que fazer como se fosse para o próprio Jesus. Então nós precisamos entender isso, para sair da posição onde nós estamos. É começo de ano. Ele recebe a unção e continua aparentemente do mesmo jeito. Mas eu acredito que a partir daquele dia algo mudou dentro de Davi. A chave virou. Deus me encontrou. Eu fui ungido. Óleo foi derramado sobre a minha cabeça. Eu não sei o que vai acontecer, Senhor, mas eu quero crer que o teu propósito há de ser confirmado na minha vida. E note, a partir daí o sofrimento de Davi começa. Por que que o sofrimento de Davi começa? Porque Deus tem que começar a limar, lixar, ralar, esmirilhar. Porque não dá para se assentar naquele trono de qualquer jeito. Eu preciso ter o caráter de Deus. Saul não tinha, mas Davi precisa ter. Mas pastor, Davi, ele adulterou. Davi caiu em pecado. Davi, ele colocou... Qual era o nome do marido? Urias? Era isso mesmo? Colocou ele na frente do campo de batalha, ele foi morto, para ficar com Betseba. Aí você diz: mas o crime é muito grave, pastor. Pois é, mas tem uma diferença. Saul não se arrependeu, Davi se arrependeu até o pó. E Deus não poupou. Davi foi perseguido, Davi foi ameaçado, Davi sofreu terríveis pelejas. A arma não se apartou, a espada não se apartou da casa de Davi.
E ele pagou um preço muito alto. Ele foi perdoado. Deus achou graça no coração de Davi. Imagina que a Bíblia se refere a Davi como alguém que tinha um coração segundo Deus. Ele dizia que as fronhas do seu travesseiro ficavam molhadas na madrugada. Ele não dormia. Os seus ossos eram como se estivessem apodrecidos, porque o pecado doía no profundo do seu ser. E nós muitas vezes lidamos com o pecado como se fosse algo casual, se tornou algo tão natural, é só pedir perdão, parece que está tudo certo, quando não. Muitas vezes você vai viver uma consequência por conta deste pecado, consequências que vão durar e perdurar por gerações. Então nós precisamos nos arrepender e dizer: Deus, me ensina a ter o coração de Davi, um coração piedoso, um coração que se arrepende, um coração que se quebranta. Deus, eu preciso aprender a colocar o meu rosto em terra, minha cara no pó. Eu preciso, Senhor, me humilhar debaixo da sua onipotente mão. Sabe por quê? Porque a gente acha que está tudo bem, que está tudo certo. Essa sensação de falsa paz, esta sensação de falsa segurança, pode nos levar para o inferno. Nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus, para que Deus possa nos promover. Então note, ali começa o ministério de Davi, e começou quando ele foi separado e ungido pelo profeta. E ele recebeu outras unções, até a última unção, que foi a unção da confirmação, onde ele ia se assentar como rei de Israel. Ele que sofreu tanto, antes de ser rei, sofreu também terrivelmente depois que se assentou naquele trono. Mas nunca o coração dele se apartou de Deus. Antes de morrer, ele chama o seu filho Salomão e ele dá este conselho: mas infelizmente Salomão, ele caminhou bem durante um determinado tempo, depois ele se desvia. Mas ele foi aconselhado pelo pai. Imagina que o desejo de Davi era ter construído uma casa para Deus. Deus disse: não, você não vai construir. A sua mão é uma mão que está manchada de sangue. Quem vai construir vai ser o seu filho. Ele prepara tudo para o filho dele construir. Ele deixa um tesouro para que Salomão pudesse construir. Eu quero te falar algo nesta noite. Eu gostaria que, em nome de Jesus, o Senhor te encontrasse nesta noite. Eu estou aqui como seu pastor e pai espiritual. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, vivesse outra realidade. Mas depende de você. Se você der um passo em direção a Deus, Ele vai dar quantos passos forem necessários na tua direção. Muitas vezes, o homem te unge, mas você precisa compreender que a confirmação vem de Deus. Como é que está teu coração? Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua cabeça? Quais são os teus pensamentos? O que tem te movido? Eu gostaria que você orasse, falasse com Deus hoje. E dissesse: Deus, eu entendi tua palavra. Eu quero mudar. É começo de ano. Eu quero estabelecer o meu conserto. Eu quero estabelecer a minha aliança. Eu quero estabelecer um pacto de amor contigo. Eu quero vivenciar, Deus, aquilo que até hoje eu não experimentei. Deus, eu não quero ser um ouvinte.
um espectador, eu quero ser um praticante da tua palavra. Deus, mova-te na minha vida. Deus, toque no profundo do meu ser. Deus, muda a inclinação da minha alma. Deus, trata o meu coração. Senhor, me muda e me transforma em nome de Jesus. Você e Deus, fala com Deus aí. Quem é você? Quem é você sem máscara? Quem é você? Fala com Deus. Se livra de toda culpa, de todo medo, de toda insegurança. Assuma o amor de Deus. Deus, eu recebo o teu amor, eu acredito no teu amor e quero desfrutar desse amor. Eu quero, Senhor, viver o teu perdão. Eu quero viver para ti, Senhor. Corre calababahachala basso requei calamanassa. O requei calamanassa haxerequei calamanasso. O requei calamanassa rachala manasso. O recaia chala manahachá. O requei candalabasso requei candalaço. Aleluia. Aleluia. Ora, fala com Deus. Menos de mim, menos de mim, menos de mim. Diga assim: Deus, aliançado contigo eu estou, pelo sangue de Jesus, aquele que morreu e ressuscitou. Por esta razão, tu tens a minha vida consagrada a ti. Sou teu, fui comprado por bom preço e quero te servir por toda a minha vida. Quero andar na tua presença e quero te agradar. Cumpra em mim, Senhor, o teu propósito. Me torna mais forte. Me dê coragem, ousadia, intrepidez e valentia. Derrama sobre a minha vida do óleo fresco da unção. Unge minha cabeça, Senhor, com teu óleo. Eu quero, Senhor, viver tudo aquilo que eu não experimentei até hoje. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, no domingo nós temos a ceia. E eu gostaria que todos vocês estivessem aqui. Traz alguém para participar da ceia conosco. Alguém da sua família que não veio hoje. Vamos encher a igreja no domingo. Vamos fazer um culto lindo de celebração. Um culto lindo ao Senhor. Um culto de renovação da nossa aliança. E neste dia, nós trazemos uma oferta alçada ao Senhor, já é de conhecimento dos irmãos. Esta oferta alçada não é para você entregar agora, só se você não estiver aqui no culto de domingo e se você for viajar. E se isso for acontecer, você pega os elementos da ceia, pode levar para poder, junto conosco, pela internet, você cear. Mas eu quero desafiar você a trazer tua oferta de amor. A tua oferta alçada, a tua oferta de fé. Por quê? Nós estamos no começo do ano. E você pode mudar toda a tua história. O ritmo que você estabelece no começo, pode ser o ritmo que você vai imprimir durante todo o ano.
Então é muito importante você compreender isso. Se você for uma pessoa indiferente ao desafio de Deus, ao propósito de Deus, à vontade de Deus, você não vai desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida. Então eu quero falar com a igreja, para que você seja dizimista, para que você seja ofertante, para que você semeie, para que você seja uma pessoa de fé, e para que você viva aquilo que o Williams disse. Com R$40 ele desfrutou de uma das viagens mais lindas que ele fez na vida dele, por conta daquilo que a fé proporcionou. Então que a fé possa te tirar das contas, de uma vida de dificuldade, e que você possa viver a prosperidade de Deus em nome de Jesus. Já está sendo projetado no telão o nosso Pix, que é o CNPJ da igreja, 01014-097/1000 ao contrário, -54. Você pode fazer o seu Pix agora, ou pode fazer a sua oferta na maquininha de cartão. Temos um ali com a Michele Calegari e outro ali com a Renata Borges. O Lucas está aqui com os envelopes, e temos lá também o Douglas com os envelopes, e temos ali também o Eric. Amém? Então separa o teu melhor para entregar para o Senhor. Ah, pastor, eu não tenho, só não queira nem saber como é que está a minha vida financeira. Por pouco tempo. Lembra que eu disse que Deus honra o coração, a intenção do teu coração? Ele conhece. Se você for sincero, Ele vai te fazer uma pessoa próspera, para você ser um abençoador, uma coluna forte na casa de Deus. Amém? Vamos separar o nosso melhor para Jesus. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa O que a minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Vamos ficar de pé. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. E não importa o que a minha volta estiver a acontecer, não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Atemporais. Atemporais na vida que Parecem difíceis de vencer. mas continua a caminhar, porque o mar vermelho já se abriu. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. E não importa o que a minha volta estiver a acontecer, não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Gente virá. Gente virá pra lhe dizer: essa tu não irás sair, mas continua a caminhar, porque o mar vermelho já se abriu. O mar já abriu 2 vezes.
Como que é essa parte? Não é o Mar Vermelho, é gente virar para lhe dizer. É isso aí. Essa é antiga, hein? Essa é de 1992, lá dos nossos irmãos portugueses. Estenda as mãos para cá. Pai querido, Deus amado, como é bom poder contribuir com a tua obra. Nós estamos felizes nesta noite por este momento de adoração, de gratidão, de reconhecimento, de amor, de fé. Queremos ser uma igreja próspera e abençoada. Pedimos que o Senhor seja conosco, nos dê sabedoria, discernimento e estratégias para podermos ter uma vida abençoada. Porque quanto mais formos abençoados, mais nós queremos te abençoar. Recebe o nosso dízimo, recebe a nossa oferta, recebe a nossa semente. E prepara, Senhor, uma oferta abençoada para a tua obra no domingo de ceia. Abençoe os irmãos, levante os irmãos, toque no coração dos irmãos. Abençoe, Senhor, aqueles que contribuíram, aqueles que não puderam e aqueles que não quiseram. Que em nome de Jesus, que o teu amor que nos constranja possa nos tocar e nos levar a viver um novo tempo, uma nova vida, em nome de Jesus. Amém? Está abençoado, graças a Deus. Vamos embora? Ó, os irmãos do Rema aqui, se quiser saber da escola Rema, lá da escola não, do Centro de Treinamento Rema. É isso, né? Aí conversa com os irmãos. Trouxe material aí para distribuir para os irmãos? Aí vocês podem levar depois, né? Os flyers, né? Eu não sei como é que chama, panfleto, o que tiver, tá bom? Deus abençoe muito. Williams, qual camiseta é mais bonita? É azul ou é a verde? Azul, né? Azul, achei também. Azul, bonita. Deus abençoe. Amo vocês do Rema. Levam o nosso carinho, nosso amor para os irmãos lá. Que a graça bendita do Pai seja sobre a tua vida. Um final de semana abençoado. E todos aqui no domingo, servindo a Deus em nome de Jesus. Eu tenho um aviso aqui, ó, para dar, ó. Falar sobre o acampamento de jovens e adolescentes, tá? Tem um vídeo, né? Passa o vídeo rapidinho para nós, é rapidinho o vídeo. Põe aí o vídeo para nós. Já desligou aí, meu filho? Não? Cadê o técnico? Thank you.